Arroba galera, beleza? Meu nome é Vinícius Borges e precisamente ontem, no dia 30 de janeiro, saíram as provas, os resultados das provas da FAMEMA e da FAMEMA não, cara, pô, tô viajando, sempre confundo FAMEMA com FAMERP. Saíram os resultados das provas da FAMERP e também da Unifesp. No dia de ontem eu gravei um vídeo mostrando como foi meu desempenho na FAMERP, que eu fui aprovado, e hoje eu estou aqui para mostrar o meu desempenho na Unifesp, a última prova paulista que eu fiz lá por volta do dia 19, 20 de dezembro. Saí da prova, peguei um ônibus direto para Minas para ir para a formatura do Colune, mas antes eu fiz a prova e eu vou compartilhar para vocês aqui como foi o meu desempenho, se eu fui aprovado, quais são as minhas percepções em relação à prova, perfeito? Se você aí não me conhece, cara, pô, você tá maluco, você não me conhece. Pô, eu sou o Vinícius Borges, eu trabalho com a preparação para estudantes que querem ter um altíssimo desempenho para passar especificamente em medicina em cursos concorridos, na FUVEST, na Unicamp. E para ajudar ainda mais os meus alunos, eu me exponho a fazer as provas também. Não sou aquele famoso especialista de palco que sabe tudo sobre neurociência, mas o cara nunca fez a prova no qual ele é especialista. Pô, isso aí é sacanagem. Então eu vou fazer as provas junto com você. Aqui onde eu moro, em Campinas, eu fiz todas as provas mais acessíveis aqui, as provas paulistas de medicina. Só não fiz a Unicamp esse ano porque eu perdi o prazo de inscrição, mas ano que vem a gente vai estar fazendo também. E eu já tinha feito a Unicamp também um tempo atrás, então não sou leigo nessa prova. Então é o seguinte, vou te explicar aqui como foi o meu desempenho, mas antes eu quero que você entenda exatamente como é a estrutura da prova da Unifesp. Muita gente está assistindo esse vídeo aqui não porque prestou, mas porque quer prestar no próximo ano essa prova. E essa prova tem uma peculiaridade. Ela usa também a nota do Enem, mas ela não usa no modelo padrão de pegar a sua nota, de pegar a sua TRI lá e fazer um cálculo de média ponderada com a nota. Não, não é isso. Ela pega a quantidade de acertos bruto da sua prova. Então ela pega a quantidade de acertos bruto e essa quantidade de acertos bruto, a porcentagem que você tirou do Enem de 180, por exemplo, tirei 175 de 180. Essa porcentagem que você acertou vale 1/3 da nota final. Perfeito? E os outros 2/3 são distribuídos entre o primeiro dia, com que tem a redação, e o segundo dia, que é uma prova aberta. Perfeito? O primeiro dia cai apenas português, diferentemente das outras provas paulistas, cai apenas português, literatura e inglês, a parte de linguagens, assim, de fato. Então eu vou contar para vocês aqui como foi meu desempenho no Enem. Eu acertei por volta de 166 acertos e cheguei já para a prova com um nível um pouco melhor, um pouco mais confiante para fazer, porque a minha média do Enem já subia um pouco a minha nota, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou com o site aqui da VUNESP aberto para te mostrar exatamente como foi o meu desempenho ao longo dessa prova. Então eu vou colocar aqui para você ver e acompanhar comigo como foi o desempenho, perfeito? Estou abrindo aqui o site da VUNESP e ó, coloquei para você aí como foi meu desempenho. Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que entender que eles pegam a prova do Enem 2025, a última prova que você fez. Então, eles pegam a quantidade bruta, eu fiquei aqui com mais ou menos 90% e tal. Eu tô achando, inclusive, cara, eu conversei isso com o Pedro Vitor, que eu acho que eu errei algumas questões a mais do que eu de fato computei aqui pelo meu caderno. Por quê? Nesse Enem desse ano, eu tive uma média até que boa. Se eu tivesse tirado uma nota da redação melhor, daria para competir ali. Por exemplo, se a minha redação fosse 920, 960, dava para tirar ali uns 816, 820 de média, que é o padrão que eu tiro. Mas a minha redação veio 840, meio abaixo. Só que em quantidade de acertos eu mandei bem. Só que o problema, cara, que eu tô achando estranho é que em natureza, velho, eu errei duas questões só. Eu errei essa questão aqui no meu caderno de eletroquímica, que eu acabei chutando por falta de tempo, e essa questão aqui do sensor do ladrão aqui, que eu não entendi desgraça nenhuma dessa questão. Mas a princípio, por todas as questões que eu vi aqui, eu só errei essas duas. E eu fiquei pensando, cara, pô, com essas duas questões que eu errei, foram duas questões quase que as mais difíceis da prova, eu não peguei 800 de média na parte de natureza. Enquanto que eu vi pessoas que tiraram 41, 40 pegando 800 de média. Eu achei isso muito estranho. Talvez eu tenha errado alguma questão muito fácil aqui no gabarito, que tenha custado um pouco a minha nota. Mas enfim, a parte do Enem não foi problema aqui pra mim. Agora, na parte da FUVEST, especificamente, tirando o Enem de nada, já tem vídeo aqui no canal sobre o Enem, como que foi o meu desempenho. Na parte de português, o que acontece? A primeira prova é uma prova muito tranquila de você fazer. Por quê? É uma prova de linguagem só, uma prova que tem 25 questões de linguagens, inglês e literatura, e tem uma redação no meio. Então, são 4 horas para fazer tudo isso e sobra tempo. A verdade é que sobra tempo. Se você me acompanha aqui no YouTube, você sabe que eu sempre incentivo, especialmente nas bancas VUNESP, você fazer redação no pelo. Pum, diretão, assim, sem fazer rascunho, porque especialmente nas provas da FAMERP, da Unesp, da FAMEMA especialmente, não é possível você fazer uma redação com rascunho, cara, é impossível. Só que nessa prova aqui, se você acompanhou o vídeo que eu fiz com meu colega Pedro Vitor, depois que eu cheguei aqui em casa e tal, comentando sobre como foi meu desempenho no dia da prova, você vai perceber que eu fui um traidor da minha própria filosofia. Por quê? Nessa prova, cara, eu fiz um diabo do rascunho, você acredita? Porque eu fiz aqui, eram 25 questões, né? Eu comecei pela prova objetiva. Cara, eu fiz essas 25 questões muito rápido. Eu cheguei e terminei as 25
o fiscal nem tinha marcado ali que terminou 1 hora. E a prova tem 4 horas no total. Então eu cheguei, depois de terminar todas as questões objetivas, estava faltando 3 horas para acabar a prova. Se eu fizesse a redação no padrão que eu faço, de 50 minutos, eu ia gastar mais 50 minutos na redação e sobrar 2 horas para terminar a prova e eu ter que ficar pelo menos 1 hora de braço cruzado aqui olhando pro teto, porque estava sobrando tempo, sacou? Então, essa redação aqui eu fiz com mais tempo, gastei umas 2 horas e meia nela, só para ficar enchendo linguiça ali no tempo, não ter que sair mais cedo. Também gosto de resenhar com a galera, eu ia ter que esperar o Pedro Vitor de todo jeito. Então eu fiquei lá na sala fazendo a redação. Acabasse que, cara, ficou a mesma coisa da minha redação da FAMERP, a nota aqui final, você já tá vendo aqui. Porque, pô, não faz muita diferença. Quando você está treinado a fazendo pelo, você incrementar o rascunho ele não faz muita diferença na sua redação. Mas enfim, nas questões de português e inglês aqui, eu tive um desempenho de 24 de 25 questões. Foi 96% das questões que eu acertei. Só errei aquela questão mais cabulosa lá, que tinha uma palavra estranha. Nem lembro exato qual era a questão, mas teve uma polêmica lá. Pouca gente conseguiu acertar. E de todo mundo que eu conversei ao final da prova, a maior parte das pessoas fez exatamente 23, 24, 22 de 25. Foi um desempenho assim bom nessa primeira parte que não tem muito problema. Agora, na segunda parte, na parte de prova de conhecimentos específicos, que é a prova mais conteudista, a prova que você tem que fazer mais rápido, a prova aberta, foi um negócio meio cabuloso, porque era pouco tempo, eu não consegui terminar a prova, teve uma questão de matemática, uma alternativa de matemática que eu não consegui fazer, que era muito difícil, eu não vi ninguém conseguindo fazer depois nos vídeos que eu comentei aqui. Só que, cara, no resto deu pra eu fazer de boa. A minha surpresa negativa aqui foi na parte de biologia. Porque na parte de biologia eu achei que eu tivesse mandado bem, pelo que eu conferi com a galera depois. Não cheguei a ver o gabarito comentado e nada, mas pelo que eu comentei com a galera depois da prova. Eu tinha mandado bem na parte de biologia, meu colega Pedro Vitor também mandou bem. Foi a parte que ele fez com mais cautela. E nós dois tiramos 10 de 20, foi assim 50%. Então os caras canetaram muito a prova de biologia. Na parte de química, física e matemática foi até um pouco melhor. Tirei 16, 17 e 17 respectivamente de 20 questões em química, física e matemática. E na parte de matemática tinha umas questões um pouco mais conteudistas, mas uma especificamente, como eu falei para você, eu deixei em branco. E mesmo assim consegui tirar 17 de 20, foi um desempenho bom nessas 3 áreas, física, química e matemática. A minha nota final ponderada aqui ficou de 84,529 e eu, como sou de escola pública, eu vim de escola pública, eu passei aqui, fui classificado. Não vou assumir essa vaga porque meu objetivo não é esse, tá? Eu não faço as provas aqui para ficar colecionando aprovação, isso é mais consequência, mas de fato eu fui aprovado aqui na Unifesp, mais uma aprovação. Mas eu faço as provas justamente para trazer o melhor, trazer a melhor experiência para quem é meu aluno, para que ele chegue com mais nível de consciência em relação à prova. Então eu até, por exemplo, não coloquei minha nota do SISU, se eu colocasse daí a puxar o do ano passado, que eu meti 821 de média, ia passar em qualquer lugar, mas eu não queria ficar inflacionando. O SISU desse ano já foi uma desgraça em função disso. Eu estou aqui justamente para oferecer a minha experiência com a prova para você que quer ter um alto desempenho para passar nos próximos anos. Então, se você precisa disso, para ter uma estrutura de estudos inteligente, para você pegar e aplicar, que nem o Murilo aqui que está se preparando para a prova da FAMERP, com metas diárias, com uma estrutura de estudos voltada específica para o seu vestibular, com todo esse conhecimento que eu tenho de ter sido aprovado em medicina na USP 3 vezes, agora ter sido aprovado na FAMERP, ser aprovado na Unifesp, você precisa conhecer como funciona aqui a mentoria, como a gente trabalha a nossa análise de dados, no nosso ranking, para você ter um estudo de alto desempenho, perfeito? Se você precisa disso, cara, se você percebeu que o seu problema no ano passado foi falta de organização, que você não dominou a sua banca, que você não teve direcionamento de estudar exatamente para a VUNESP, de estudar exatamente para a FUVEST, seguinte, cara, clica no link aí da descrição, eu vou conversar com você, você vai responder primeiro um formulário, eu vou te chamar no WhatsApp, conversar com você e te mostrar exatamente como que você pode fazer para ter um estudo de alto desempenho, como eu tive para passar em medicina na USP 3 vezes e agora dominar essas bancas paulistas, beleza? Então, se esse é o seu foco, clica no link aí da descrição para a gente bater um papo e me conta aí nos comentários, cara, como foi essa sua prova, se você passou, conta aí da sua experiência, se você tomou um ferro aqui pela concorrência, conta qual foi o gargalo, onde que a prova te quebrou, que você não conseguiu ser aprovado, vamos discutir aí. Tamo junto, até a próxima, valeu!